Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 3 apresenta o ministério de João Batista e o preparo espiritual para a chegada de Jesus. O capítulo enfatiza o chamado ao arrependimento, a importância da transformação de vida e o início do ministério público de Cristo, revelando o cumprimento do plano divino para a redenção. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 3 do livro de Lucas da Bíblia. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. 2 Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. 13 Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. 4 Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 5 Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. 6 E toda a carne verá a salvação de Deus. 7 Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? 8 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. 9 Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 10 E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? 11 Respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. 12 E chegaram também uns publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? 13 E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. 14 E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. 15 E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus corações, se porventura seria o Cristo. 16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 17 Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. 18 Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. 19 Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. 20 Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 3. Aqui será apresentada uma explicação didática, clara e organizada, para facilitar o entendimento da mensagem principal do texto. Explicação didática de Lucas 3. Este capítulo pode ser dividido em 3 grandes partes. 1. A missão de João Batista. 2. O batismo de Jesus. 3. A genealogia de Jesus. Primeiro, a missão de João Batista, versículos 1-20. Quem é João Batista? João Batista foi escolhido por Deus para preparar o povo para a chegada de Jesus.
Ele não era o Salvador, mas o mensageiro que preparava o caminho. A Bíblia diz que ele pregava no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. Qual era a principal mensagem de João? Arrependimento mais mudança de vida. Ele ensinava que, primeiro, não basta dizer que é religioso. Segundo, não basta pertencer ao povo de Deus. Terceiro, é necessário mudar de comportamento. Por isso ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quem se arrepende de verdade mostra isso com atitudes. Exemplos práticos que João dá. Quando as pessoas perguntam o que devemos fazer, ele responde com exemplos simples. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ensina solidariedade e amor ao próximo. 2. Publicanos, cobradores de impostos não cobrem mais do que é justo. Ensina honestidade. 3. Soldados, não maltratem ninguém, não roubem, contentem-se com seu salário. Ensina justiça, respeito e integridade. Mensagem central. Arrependimento verdadeiro gera transformação prática no dia a dia. João não se coloca como o centro. Ele deixa claro, depois de mim vem alguém muito maior. Ele está falando de Jesus. Ele diz que 1. Batiza com água. 2. Mas Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, simbolizando transformação interior profunda. João aponta para Jesus como o verdadeiro Salvador. Voltamos a ler. O batismo de Jesus. 21 Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. 22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A genealogia de Jesus. 23 E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli. 24 E Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José. 25 E José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai. 26 E Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. 27 E Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. 28 E Neri de Melque, e Melque de Adim, e Adim de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er. 29 E Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jurim, e Jurim de Matã, e Matã de Levi. 30 E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. 31 E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. 32 E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. 33 E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Isrom, e Isrom de Pérez, e Pérez de Judá. 34 E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor. 35 E Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá. 36 E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. 37 E Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã. 38 E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, o batismo de Jesus, versículos 21-22. Aqui acontece um dos momentos mais importantes da Bíblia. Quando Jesus é batizado. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito Santo desce como pomba. Terceiro, Deus Pai fala do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Isso mostra claramente. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Segundo, ele tem aprovação divina. Terceiro, sua missão vem diretamente do Pai. Aqui vemos a manifestação da Trindade. 1 Pai, voz do céu. 2 Filho, Jesus. 3 Espírito Santo, descendo como pomba. Terceiro,
A genealogia de Jesus, versículos 23, 38. Essa longa lista de nomes tem um propósito muito importante. Ela mostra que Jesus, 1 vem da descendência de Davi, 2 vem da linhagem de Abraão, 3 chega até Adão, mostrando que ele se conecta com toda a humanidade. Mensagem central: Jesus veio para salvar todos os povos, não apenas Israel. Ele é o Salvador universal. Mensagem principal de Lucas 3. Podemos resumir este capítulo em 3 grandes lições. Primeira, Deus chama as pessoas ao arrependimento verdadeiro. Não é apenas falar, é mudar atitudes. Segunda, Jesus é o Filho de Deus e o Salvador prometido. Ele não é apenas um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Terceira, a salvação é para toda a humanidade. Jesus veio para todas as pessoas, sem exceção. Aplicação prática para hoje. Esse texto nos convida a refletir. Primeiro, estou apenas dizendo que creio ou estou vivendo uma fé verdadeira? Segundo, minhas atitudes mostram arrependimento, amor, justiça e honestidade? Terceiro, estou deixando Jesus transformar minha vida? Agora, vamos à explicação de Lucas 3. Marca o início público da história do Evangelho. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. Aqui aparecem 3 grandes verdades. 1. João Batista prepara o caminho. 2. Jesus é revelado como Filho de Deus. 3. Jesus é o Salvador para toda a humanidade. Vamos entender parte por parte. Primeiro, João Batista prepara o caminho. Versículos 1, 6. Lucas cita governantes reais para mostrar que isso é história verdadeira, não lenda. João surge no deserto com uma mensagem clara: arrependimento para perdão dos pecados. Ligação com o Antigo Testamento. Lucas cita diretamente Isaías 43, 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. No Antigo Testamento, essa passagem falava da volta de Deus para salvar seu povo. Lucas mostra que Jesus é esse Senhor cujo caminho está sendo preparado. João é o arauto que prepara a chegada do Rei. Segundo, a mensagem de João, arrependimento verdadeiro, versículos 7, 14. João é direto e firme, raça de víboras. Ele confronta a religiosidade falsa. Não basta 1. Ser descendente de Abraão. 2. Ter tradição religiosa. Deus quer transformação real. A árvore e o fruto. Imagem comum no Antigo Testamento. Primeira imagem: árvore, significado, a vida da pessoa. Segunda imagem: fruto, significado, as atitudes. Terceira imagem: machado na raiz, significado, juízo próximo. Salmo 1 e Isaías 5 também usam essa comparação. Exemplos práticos de arrependimento. Um grupo, povo que João manda fazer, partilhar roupas e comida. 2. Grupo, cobradores de impostos, o que João manda fazer, não explorar. 3. Grupo, soldados, o que João manda fazer, não abusar do poder. Arrependimento não é só sentimento, muda o comportamento. Terceiro, João aponta para Jesus, versículos 15 e 18. O povo pensa que João pode ser o Messias, mas ele diz: vem alguém mais poderoso do que eu. Diferença entre João e Jesus. Primeiro, João batiza com água, Jesus batiza com Espírito Santo. Segundo, João prepara o caminho, Jesus é o próprio Senhor. Batizar com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo, nova vida, transformação, Joel 2, 28. 2. Fogo, purificação e juízo, Malaquias 3, 2, 3. Trigo e palha. Imagem agrícola do juízo final. Salmo 1, 4. Os ímpios são como palha que o vento espalha. Quarto, João é preso, versículos 19 e 20. João denuncia o pecado do rei Herodes e é preso. Mostra que o reino de Deus confronta o pecado, mesmo dos poderosos. Lembra os profetas do Antigo Testamento perseguidos por falar a verdade, Jeremias, Elias. Quinto, o batismo de Jesus, versículos 21 e 22. Momento decisivo.
Jesus é revelado publicamente. 3 sinais aparecem juntos. 1 céu aberto, Deus está agindo. 2 Espírito descendo como pomba, unção do Messias. 3 Voz do Pai, identidade divina. Tu és o meu Filho amado. Ligações com o Antigo Testamento. Primeira, declaração, Filho amado, profecia, Salmo 2:7, Rei Messias. Segunda, declaração, em ti me comprazo, profecia, Isaías 42:1, servo do Senhor. Aqui 2 figuras do Antigo Testamento se unem. 1 o Rei Messias. 2 o servo sofredor. Jesus é ambos. Sexto, a genealogia de Jesus, versículos 23-38. Diferente de Mateus, Lucas vai até Adão. Por quê? Mateus escreve para judeus, começa em Abraão. Lucas escreve mostrando que Jesus veio para todos, vai até Adão. Significados importantes. Primeiro nome, Davi, importância, cumpre promessa do Rei Eterno, 2 Samuel 7. Segundo nome, Abraão, importância, cumpre promessa de bênção às nações, Gênesis 12:3. Terceiro nome, Adão, importância, Jesus veio salvar toda a humanidade. Quarto nome, Adão, filho de Deus, importância, mostra contraste com Jesus, o verdadeiro filho. Paulo explica isso depois. 1 Adão, trouxe pecado, Jesus, traz salvação. 2 Adão, trouxe morte, Jesus, traz vida. Romanos 5:12, 19 1 Coríntios 15:22. Mensagem central de Lucas 3. Lucas 3 responde: como devemos nos preparar para Jesus? Primeira, com arrependimento verdadeiro. Segunda, com vida transformada. Terceira, reconhecendo que Jesus é maior que qualquer profeta. Quarta, entendendo que ele é o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento. Quinta, sabendo que ele veio salvar toda a humanidade, não só Israel. Resumo em uma frase. Lucas 3 mostra que João Batista prepara o povo para o Messias. Jesus é revelado como Filho de Deus, e sua missão é trazer salvação e juízo para toda a humanidade, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!